Fala pessoal, professor Maxwell aqui com vocês e mais uma vez estou trazendo aqui para vocês algumas resoluções de questões e hoje falando sobre o sistema operacional Linux, com foco nesse sistema operacional. Tá? A gente vai ver também algumas diferenças relacionadas ao sistema operacional Windows, e o Linux também, tá? Mas o foco maior aqui é o sistema operacional Linux, tá bom? Então já peço que você deixe seu like, se inscreva aí no canal e qualquer dúvida deixa aí nos comentários do vídeo, tá bom? E qualquer sugestão também, tudo bem? Então vamos dar início aqui, certo? Primeira questãozinha, pessoal, ele vai falar aqui, sobre o Windows e Linux, um pouquinho dessa diferença, tá? Ele fala aqui, ó, sistemas operacionais como Windows e Linux gerenciam recursos de hardware e software, sendo essenciais para o funcionamento estável e seguro do computador. Considerando isso, analise as afirmativas a seguir. Então ele fala aqui, ó, no Windows, o Windows Update, é utilizado para aplicar atualizações de segurança e melhorias, mantendo o sistema protegido contra vulnerabilidades. Então, pessoal, o Windows Update, quando a gente fala update, a gente fala atualizações, certo? Opa. Atualizações. O que é que isso quer dizer? Pessoal, o seu computador que tem um sistema Windows 10 ou Windows 11, por exemplo, ele vai ter atualizações constantes ali, Você vai perceber que às vezes você vai desligar o seu computador, ele vai perguntar se você quer atualizar junto, Porque é mais cômodo para o usuário atualizar enquanto ele está desligando, enquanto ele está ligando, tá? Você não vai perder o seu tempo ali de produtividade quando você está com o seu computador sendo utilizado. Então sempre esses sistemas operacionais, tá, pessoal, como o Windows, eles estão atualizando, tanto falhas de segurança, que eles encontram ali a Microsoft, que é a dona aí do Windows, ele vai encontrando, e também algumas melhorias para o usuário, para a utilização daquele sistema operacional pelo usuário, tá? Então, sim, tem sim esse recurso do Windows Update justamente para ter essas atualizações, melhorias ali para o seu sistema operacional, para o dia a dia do usuário, tá bom? Então é verdadeiro. O Linux utiliza repositórios de softwares confiáveis para instalar e atualizar programas, garantindo maior controle sobre o que é instalado. Exatamente, esses repositórios aqui, pessoal, eles são utilizados aí justamente para que o usuário, quando for, por exemplo, atualizar algum recurso do Windows, atualizar algum programa do Windows, ou perdão, do Linux, não tem esse problema de você procurar na internet, por exemplo, alguma coisa que possa ter, por exemplo, um vírus ali dentro daquele programa, tá? Então esses repositórios eles são confiáveis, são controlados pelas distribuições do Linux, pelas pessoas que administram as distribuições, certo? Então existe sim esses repositórios aí do Linux confiáveis de softwares para instalação, ok? Ambos os sistemas operacionais dispensam o uso de antivírus, pois possuem proteção nativa contra qualquer ameaça digital. Pessoal, proteção nativa, os dois, tanto o Linux quanto o Windows, eles têm um antivírus próprio que já vem instalado no seu sistema quando você instala esse sistema operacional no seu computador? Não, certo? Quando a gente lembra de Windows, a gente tem sim, Windows. Quando a gente vê o Windows, tá, pessoal, a gente vai lembrar que sim, ele tem um antivírus próprio, certo? Que é o Windows Defender. Então, professor, eu não preciso, por exemplo, instalar o Windows no meu computador e depois instalar um antivírus que eu tenho que baixar na internet? Não, tá, pessoal? A partir do Windows 8, se eu não me engano, certo? O Windows 10 já tem, mas acredito que a partir do Windows 8 já tinha esse Windows Defender, que ele já vem tanto com o antivírus, quanto com o firewall instalado, dentro do Windows. Então, essa questão do nativo é muito importante você entender, tá? Que é quando um programa, um recurso, ele já vem instalado dentro do sistema operacional que você está instalando no seu computador, certo? Nesse caso do antivírus, apenas o sistema operacional Windows tem esse antivírus nativo, o Linux não tem. Tá? Então ficamos aqui com 1 e 2. Então, alternativa A. Beleza? É correto afirmar que no sistema operacional Linux, para copiar arquivos do diretório atual para uma pasta diferente, utiliza-se o comando, pessoal, cp, copiar.
Então achamos aqui nossa alternativa, não tem muita conversa, tá? Então a mesma coisa de eu fazer no Windows o tal do Ctrl C, tá, pessoal? Só que aqui a gente vai utilizar comandos dentro do terminal do Linux, tá? Então quando eu coloco esse CP e coloco o arquivo que eu quero copiar lá dentro do terminal do Linux, eu vou conseguir copiar esse arquivo de um lugar para outro. O RM de remover, tá? Então, percebe, né, dessas iniciais aqui, remover. Sudo, pessoal, é para fazer acesso com o administrador, com a conta root, né, com o superusuário do Linux, tá? E pwd, pessoal, ele vai fazer o quê? Ele vai mostrar, né, o link ali, o caminho que foi feito para chegar naquela pasta em que você está. Né? Então ele vai mostrar todo aquele caminhozinho de pasta por pasta que você entrou para chegar na pasta onde você está naquele momento, tá? Aquele caminho todo, ok? Então, CD ficou nessa, ok? Um usuário do sistema operacional Linux foi questionado sobre o que seria SUSE e GNOME, certo? Só voltando aqui rapidinho antes da gente ir para essa questão, tá, pessoal? Esses daqui, ó, principalmente PWD, RM, CP, são muito utilizados em concursos, tá? Tem outros que a gente vai ver aqui em outra questão que eu vou marcar para vocês. Então, copiar, remover, né, pastas, diretórios, no caso do Linux, e arquivos, remover, certo? E PWD, ele vai mostrar ali o link, né, o caminho que foi feito, né, para chegar na pasta onde você está, beleza? Pronto. Na outra questão aqui, pessoal, ele respondeu de forma correta que se trata respectivamente de... Pessoal, quando a gente fala de Linux, a gente vai lembrar que Linux tem várias distribuições. Vamos entender assim mais ou menos que essas distribuições são versões diferentes do Linux, certo? Que eu, como... Vamos supor que eu sou um desenvolvedor, né? Eu tenho uma comunidade aqui de desenvolvedores. Então eu posso pegar uma versão dessa do Linux, trazê-la para mim, abrir ela toda ali, todo o código-fonte dela, e eu posso fazer modificações naquele código-fonte para minha necessidade, certo? Eu posso fazer isso como usuário? Posso. O Linux me permite fazer isso. O Windows, pessoal, eu não consigo fazer isso, né? O Windows não me permite que eu pegue esse sistema operacional do Windows, modifique ele, né, e distribua. Ele não permite, tá? Isso é fora da lei, inclusive, né? Certo? Então, o Linux é justamente esse software livre, né? E o Windows é esse software pago, né? Então o SUSE, pessoal, é essa distribuição, certo? Distribuição. A gente vai lembrar de outras distribuições, como por exemplo o Ubuntu, né, que é bem utilizado hoje em dia, né, como esse sistema operacional Linux, o Ubuntu, tá? E o GNOME aqui, pessoal, é essa interface gráfica. É como os meus recursos dentro do Linux estão organizados ali na minha tela, certo? É como essa interface, aquela corzinha na parte de baixo, aquela barra que está ali, aquele botãozinho que está lá na parte superior, tá? É como ele é organizado, toda aquela interface para mim. Tá? Então existem várias outras interfaces também diferentes do sistema operacional Linux, como por exemplo o KDE e o UNIT, né, que são outros exemplos de interfaces gráficas, certo? Beleza? Então quando a gente fala de distribuições, ponto 2, interface gráfica, e ponto 3, pessoal, que a gente vai ver numa questãozinha já, é o gerenciador. Gerenciador de pastas e arquivos, como dentro do Windows a gente tem o explorador de arquivos. Aqui no Linux a gente vai ter também outros nomes, porque são várias distribuições diferentes. Ok? Então ficamos aqui com letra B. Beleza? Qual das opções abaixo representa um sistema operacional de código aberto, que pode ser modificado e distribuído livremente? Pessoal, código aberto, vamos procurar aqui apenas esses programas de código aberto. O Windows é código aberto? Não, pessoal, ele é pago, código fechado. macOS é código aberto? Não, pessoal, ele é um código fechado, certo? Microsoft Office é de código aberto? Não, ele é de código fechado. O que quer dizer esse código aberto? Que eu falei lá em cima para vocês. Eu posso pegar essa distribuição, esse programa, abrir o código-fonte dele e modificar a minha necessidade. Quando eu fizer essas modificações, eu também posso o quê? Distribuir essas versões, certo? Já, pessoal, no Linux é código aberto, como eu falei para vocês, e o LibreOffice também é código aberto. LibreOffice, pessoal, é parecido com o Microsoft Office, são duas ferramentas aí de escritório, né, com programas para fazer planilhas, documentos, apresentações, certo? Porém, esse daqui, ó, é pago,
e esse aqui é gratuito, certo? Beleza, os dois são de código aberto, mas qual é a verdadeira aí, professor? Aqui, antes de falar código aberto, ele fala aqui, ó, sistema operacional. Então a gente já mata aí, né? O LibreOffice é um sistema operacional? Não, pessoal. É um programa, né? Um pacote de programas de escritório. O único sistema operacional de código aberto aqui vai ser sistema operacional Linux, ok? Questãozinha 5, de forma similar ao aplicativo explorador de arquivos do sistema operacional Windows 10, as distribuições Linux suportam gerenciadores de pastas e arquivos com a mesma finalidade. Dois exemplos desses gerenciadores do Linux são... Então, pessoal, ele está perguntando aqui quais são esses exemplos, né, de gerenciadores de pastas e arquivos. Como eu falei... o Linux, tá, pessoal, ele tem várias distribuições, várias comunidades diferentes, pegaram o Linux principal, né, e eles fizeram versões diferentes desse Linux. Por quê? Porque o Linux tem esse código aberto, então qualquer pessoa pode pegar o Linux e modificar ele à sua necessidade, certo? Então, pegaram esse Linux e implantaram aí um sistema, um gerenciador de pastas e arquivos diferentes em cada um deles. Tá? E existem vários, né, como existem também aquelas interfaces gráficas que a gente falou na questão de cima. Tá? Então, dois exemplos desses gerenciadores de pastas aqui são o Nautilus e o Dolphin. Certo? São gerenciadores de pastas e arquivos. Aí ele fala aqui, ó, Ubuntu, Ubuntu, Debian, Fedora. Esses daqui, pessoal, são distribuições. Né, são versões do Linux diferentes. GNOME, pessoal, é a interface gráfica, como a gente viu lá na parte de cima. Interface gráfica. Ok? E o kernel, tá, pessoal, é o núcleo ali do sistema operacional, tá certo? Então aqui não tem nada a ver com esses 3 pontos que a gente estava falando, beleza? Tranquilo? Então ficamos aqui com a letra A, tá certo? Dá uma revisada no material da última aula, certo? Que ele vai falar um pouquinho sobre esses 3 recursos aí, ó, as distribuições, né? A interface gráfica e o gerenciador de pastas e arquivos. Cada distribuição Linux vai ter uma interface diferente ali, ou algum pode ter uma igual, mas a ideia é ser um pouquinho diferente um do outro, certo? E cada um também aí vai ter esse gerenciador de pastas e arquivos também diferente, ok? Próxima questãozinha aqui. O sistema operacional Linux é considerado um software livre. Partindo dessa premissa, podemos afirmar que será sempre um software gratuito, pode ser um software gratuito, tem código-fonte fechado, aqui a gente já tira. É da Microsoft? Também não é da Microsoft. Microsoft é o quem, pessoal? Windows, né? Windows. Eita, escrevi tudo errado. O Windows, tá, pessoal? Então a gente fica aqui, ó. Será sempre um software gratuito ou pode ser um software gratuito? Tem como esse Linux ele não ser um software gratuito? Não, pessoal. Então a gente vai ficar aqui, ó, no sempre, certo? Às vezes pode parecer um pouco incisivo, né? Você falar sempre gratuito. Eita, essa questão tá errada. Mas nesse caso aí do Linux, tá, pessoal? Ele sempre será um software gratuito. Ok? Então ficamos aí com a alternativa A, certo? Próxima questão, questão 7. Um usuário de um computador com Linux precisa trabalhar com um software de planilhas da família do LibreOffice. Nesse caso, o aplicativo a ser utilizado é, LibreOffice, tá, pessoal? Quando a gente lembra de LibreOffice, a gente vai lembrar também do Microsoft Office. Então, quando a gente lembrar do Microsoft Office, LibreOffice. Qual é o do Microsoft que a gente faz documentos? A gente vai lembrar do Word, certo? Qual é o que a gente faz documentos no LibreOffice? A gente vai lembrar do Writer, certo? Que é a mesma função, tá, pessoal? Qual que a gente faz apresentações no Microsoft? O PowerPoint, não é isso? Qual a gente faz apresentações no LibreOffice? A gente vai lembrar do Impress. Depois deem uma pesquisadinha sobre esses programinhas aí, tá? E qual a gente faz aí planilhas no Microsoft Office? A gente lembra do Excel. Tá até ali embaixo, né?
Excel, certo? E qual deles, pessoal, no LibreOffice a gente vai fazer planilhas. A gente vai lembrar do Calc, certo? Então, ó, pago, gratuito. São recursos que são parecidos, porém tem essas diferenças de um ter um dono, né, e você precisar comprar o recurso, e o outro é totalmente gratuito, ok? Então ficamos aqui com letra A, beleza? Noções de informática são essenciais no ambiente administrativo. O sistema operacional Linux diferencia do Windows por ser um sistema de código aberto, disponível para modificações pelo usuário. Pessoal, isso aqui tá certo? Tá certo. Por enquanto tá certo, né? Vamos lá. Ser o único sistema que permite o uso de interface gráfica? Não, não é o único, né? O Linux não é o único que tem essa interface gráfica. O Windows também tem, certo? Não permitir a execução de programas de terceiros? Não, permite sim, programas de terceiros, né? Não tem essa limitação. O que acontecia? Essa questão de programas de terceiros, tá, pessoal? É tipo você instalar, lembra do seu celular, você tem ali vários aplicativos que você pode baixar na Play Store, por exemplo, num celular Android, certo? Se você não achar esse aplicativo ali, você pode pegar um APK, né, que é um arquivozinho de instalação de aplicativos, né, e você pode colocar dentro do seu celular. Então são programas de terceiros. Eu posso instalar programas de terceiros dentro do meu Linux? Posso também, beleza? Ser pago, aqui a gente apara, ó. Ser pago, aqui a gente apara. Então ficamos aqui com questãozinha letra A, beleza? Pessoal, para não ficar muito grande o vídeo, eu vou fazer uma parte 2 aqui respondendo essas outras questões, tá bom? Então vamos finalizar por aqui. Vou deixar aqui a questãozinha nova para outro vídeo, tá bom? Então aguardo vocês lá, tá bom? Um abraço aí e até a próxima aula. Tchau, tchau.